Olá, vamos falar sobre o Espiritismo? Sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo neste momento a continuidade do estudo da obra O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estamos aqui finalizando o terceiro capítulo aqui, que vai tratar então dos espíritos em condição mediana. Segunda parte, exemplos. E finalizando a manifestação da senhora Anne Belleville, certo? Era um pouco extensa esta que finalizava, então dividimos ela em umas 3 partes para ficar mais tranquila. Estudo linha a linha, passo a passo, comentários ao final. Se você não assistiu os vídeos anteriores, convido a acessar a playlist O Céu e o Inferno e buscar este estudo desde o início. Vamos lá então? Uma importante questão que resulta dos fatos supracitados, a saber, uma pessoa poderia, por um esforço da própria vontade, retardar o momento da separação entre a alma e o corpo? Resposta do Espírito São Luís. Se a resposta a essa questão fosse irrestritamente afirmativa, daria ensejo a falsas consequências. Evidentemente, em certas condições, um espírito encarnado pode prolongar a existência corporal para concluir instruções indispensáveis, ou, ao menos, que o acredite ser. É possível que se lhe permita isso, como no caso de que tratamos, assim como em muitos outros exemplos. Essa prorrogação da vida, de qualquer, não pode ser senão de curta duração, porquanto não é permitido ao homem interferir na ordem das leis naturais, tampouco provocar um retorno real à vida, quando esta já tenha chegado a seu termo. Trata-se apenas de uma suspensão momentânea. No entanto, a despeito da possibilidade desse evento, não convém concluir que possa ocorrer de forma corriqueira, nem crer que esteja no poder do indivíduo assim prolongar a sua existência. Como prova para o espírito ou para viabilizar a conclusão de uma missão, os órgãos comprometidos podem receber um suplemento de fluido vital que lhes permita prolongar por algum tempo a manifestação material do pensamento. Tais casos constituem antes a exceção e não a regra. Tampouco convém ver em tal fenômeno uma derrogação das leis de Deus, que são imutáveis, mas apenas uma consequência do livre-arbítrio da alma humana, que, no último instante, tem consciência da missão de que foi encarregada e deseja, apesar da morte, concluir o que não pôde até então finalizar. Por vezes, pode também ser uma espécie de punição imposta ao espírito, que duvida do futuro, ao conceder-lhe um prolongamento de vitalidade, com o qual ele sofre inevitavelmente. São Luís. Poderia também causar espanto a rapidez do desligamento desse espírito, levando-se em conta seu apego à vida corporal. É preciso considerar, no entanto, que esse apego não tinha nada de sensual nem de material. Tinha até mesmo seu lado moral, já que era motivado pela preocupação com os filhos de pouca idade. Era, além disso, um espírito avançado em inteligência e moralidade, um grau a mais, e estaria entre os espíritos felizes. Portanto, não havia nos laços perispirituais, tenacidade que resulta da identificação com a matéria. Pode-se dizer que a vida, enfraquecida por uma longa enfermidade, prendia-se apenas por poucos fios, que ela queria impedir que se rompessem. Entretanto, pela sua resistência, ela foi punida com o prolongamento dos seus sofrimentos inerentes à própria doença, e não com a dificuldade do desligamento. Eis porque, após o desprendimento, a perturbação durou pouco. Um fato igualmente importante decorre dessa evocação. Assim como da maioria das evocações, feitas em épocas diversas ou
mais ou menos distanciadas da morte. A transformação que gradualmente ocorre nos pensamentos do espírito, cujo progresso é possível acompanhar. No caso desse espírito, essa mudança traduz não por melhores sentimentos, mas por uma apreciação mais direta das coisas. O progresso da alma na vida espiritual é, assim, um fato comprovado pela experiência. E esse progresso é posto em prática na vida corporal, que constitui o teste de suas resoluções, o cadinho em que se depura. Uma vez que a alma progride após a morte, sua sorte não pode ser irrevogavelmente fixada, porque a fixação definitiva de seu destino constituiria, como já dissemos antes, a negação do progresso. Não podendo coexistir as duas coisas simultaneamente, resta aquela que conta com a sanção dos fatos e da razão. Então, este aspecto aqui que finaliza, então, a manifestação aqui da senhora Anna Belleville, vem nos mostrar que não são todas as pessoas que passam por este prolongamento antes de deixar o corpo físico, retornar ao mundo espiritual. São alguns casos que existe por um fator maior do que simplesmente a vontade. Mas o que isto pode proporcionar ao espírito e aos demais à sua volta? Sempre há uma causa determinante que vai além de um simples egoísmo apego à existência terrena, ou àqueles que aqui se encontram. Uma lição sempre é trazida junto, um aprendizado, um progresso, uma conquista, porque nada é em vão e não se pode prolongar por um tempo determinado, indeterminado ou por egoísmo a existência ainda no corpo físico que já não tem mais condições de suportar esta vitalidade. Então, este prolongamento, este auxílio magnético da espiritualidade de forma fluídica, ele ocorre com uma finalidade maior para proporcionar um aprendizado àquele que irá desencarnar e aos que estão à sua volta. Também um desprendimento de uma forma mais sutil, para que o aprendizado fique gravado no espírito e assim repercuta de uma forma essencial. Estudamos e progredimos no mundo espiritual, fazendo o corpo físico que esta escola espiritual faça as provas, para ver se passamos ou precisamos de mais tempo ainda de estudos. Certo? Então, finalizamos este capítulo 3 e agora no próximo vídeo, no próximo estudo, adentraremos no capítulo número 4, Espíritos Sofredores. Sou Débora Rabelo, um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe. Até a próxima.